dia, meus irmãos, graça e paz. Nós estamos mais uma vez reunidos nessa manhã para o nosso devocional e eu gostaria de convidar você a ficar ligado comigo e também abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 42, um texto bem conhecido dos irmãos, a oração de Jesus no Getsemane, em que ele diz: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a sua. Queridos, eu gostaria de começar o nosso devocional fazendo algumas perguntas. Até que ponto você estaria disposto a fazer algo por alguém que você ama? Até onde você iria? Quais os limites do seu amor por alguém? Nós estamos acostumados com diversas relações de amor. Nós amamos os nossos cônjuges, os nossos filhos, pais, diversas relações de amor, mas até onde você estaria disposto a ir? Será que você venderia algo que você gosta muito para dar para alguém que você ama? Será que você estaria disposto a abandonar algo que você sempre sonhou para priorizar alguém que você ama? Eu acho que isso já seria muito difícil. Mas será que você estaria disposto a dar a própria vida por alguém que você ama? Meus irmãos, nós estamos diante de um daqueles textos que nos deixa de joelhos, estarrecidos, porque esse texto é um texto que claramente mostra para nós o sofrimento de Cristo. Até onde Jesus estava disposto a ir em favor daqueles a quem ele ama. Esse texto é uma antessala da cruz. E nesse texto nós vemos a agonia de alguém que sabe o que lhe esperava. Nesse texto nós vemos alguém que está prestes a dar a sua vida. E não apenas isso, nós vemos alguém que está prestes a sofrer o peso da justiça de Deus, da ira de Deus sobre ele. E esse alguém que está prestes a sofrer esse peso da justa ira de Deus, é o próprio Deus encarnado, é o próprio Filho de Deus. O Deus encarnado, Jesus Cristo, que foi abandonado e traído no seu momento de maior angústia. Meus irmãos, existem muitas coisas nesse mundo que nos deixam admirados. Uma bela paisagem, uma obra de arte, o sorriso de uma criança. Mas nada, absolutamente nada pode ser comparado ao amor de Deus por nós. O amor de Deus é imensurável, não se pode medir, ele é incomparável, não existe outro igual. O mundo em que nós vivemos, ele diz que não há Deus. E se Deus existe, ele não se preocupa com o ser humano. O mundo em que nós vivemos, ele fala que não há esperança. O mundo, ele diz que o homem, ele é um fim em si mesmo. O mundo, ele gira em torno do egoísmo, da dor, do desespero. Mas aqui, no silêncio do jardim, Cristo está dizendo para nós: eu te amo. Eu serei abandonado por amor a você. Eu serei traído por amor a você. Eu serei morto por amor a você. Eu receberei a justa ira de Deus no seu lugar. Queridos irmãos, nada nesse mundo, nenhum gesto de amor desse mundo pode ser comparado ao amor de Deus por nós. E a oração de Jesus envolve pelo menos duas verdades aqui, dois princípios claros que nós podemos observar nesse texto. O primeiro é que Jesus estava prestes a receber a justa ira de Deus em nosso lugar. Por que Jesus se submeteu ao sofrimento? Por que Jesus se submeteu a receber a ira do Pai, mesmo sendo justo? Ele sabia que isso era necessário. E por isso nós observamos uma outra verdade nesse texto, de que Jesus estava próximo de cumprir o plano do Pai. A oração de Jesus revela a vontade do Pai, que a vontade do Pai era que aquilo se cumprisse. E ele estava sujeito à vontade do seu próprio Pai, porque esse era o plano. Jesus estava próximo de cumprir o plano do Pai. E a oração de Jesus revela que havia um plano pré-determinado. A ira do Pai caindo sobre o seu filho era necessária e havia sido planejada. É por isso, queridos, que Jesus está orando.
Não havia outra forma de salvar o homem da condenação dos seus pecados. É por isso que a morte substitutiva de Cristo, ela foi necessária e ela é o ápice do plano de Deus. A morte substitutiva de Cristo é o ápice do plano redentivo, porque o nosso pecado, ele tem um preço. Deus não poderia simplesmente fazer de conta que o nosso pecado não aconteceu. Deus não podia fingir que o pecado não existisse. Porque se assim o fizesse, ele estaria negando a si mesmo, ele estaria negando o seu próprio conceito de justiça, sua própria santidade. Mas aprove ao Senhor, movido por sua graça e misericórdia, nos poupar da condenação, e essa condenação caiu sobre Jesus. Por que é, queridos, que Jesus precisou receber a ira de Deus? Porque isso fazia parte do plano. Porque só assim o nosso pecado pode ser perdoado. E Cristo fez tudo isso, ele suportou a ira do Pai. Ele cumpriu esse plano pré-determinado de morrer em nosso lugar. E tudo isso motivado pelo seu amor. Porque o amor dele é imensurável, é incomparável. Ele fez tudo isso porque ele nos ama. Ele morreu para que pudéssemos ter vida. Ele se fez pecado para que pudéssemos ter a sua justiça. Ele foi até o inferno da cruz para que pudéssemos experimentar a realidade do céu. Ele experimentou a separação do Pai para que pudéssemos nos tornar filhos de Deus. Queridos, nada pode ser comparado ao amor de Deus por nós. Você não pode saber disso e continuar vivendo da mesma maneira. Algo precisa mudar. Meus irmãos, muitas coisas são importantes nessa vida, mas nada pode ser comparado ao amor de Deus por nós. É por isso que você precisa se entregar a esse amor. Você precisa ser transformado por esse amor. Você precisa viver em função desse amor e para esse amor. Porque o amor de Deus é maravilhoso. Ele é imensurável. Ele é incomparável. Essa é uma realidade, queridos, que dinheiro nenhum nesse mundo pode comprar. É um amor que satisfaz a alma, é um amor eterno, é um amor que nos dá vida, alegria, satisfação. Que esse amor possa ser derramado sobre a sua vida, não apenas te dando, te concedendo a salvação, mas que a cada dia você experimente esse amor e que esse amor seja o combustível necessário para continuar vivendo para a glória de Deus, independente das lutas, das dificuldades. Deus abençoe o seu dia e vamos orar, colocar as nossas vidas diante do Senhor. Ó Deus, nós te louvamos por tua graça, por teu amor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor entregou o seu próprio Filho para receber a sua própria justiça, a sua própria ira, para nos dar tão grande salvação. Ó Deus, nós te louvamos por esse amor que é maravilhoso, que é incomparável. E obrigado, Senhor, pela oportunidade de viver para a sua glória cada dia, desfrutando desse amor incomparável. Nós te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe o seu dia com a graça do Senhor.